Alguns analistas defendem que já estamos em uma terceira guerra mundial, enquanto outros são mais receosos em admitir isso. No entanto, o fato é que temos grandes blocos políticos, econômicos e militares se reorganizando com guerras e conflitos bastante violentos ocorrendo em diversas partes do globo, assim como a reconfiguração de indústrias e forças militares. Sendo assim, a despeito da nomenclatura, vivemos um grande conflito mundial entre diversas alianças e blocos com novas estratégias, táticas e recursos, que vão desde sanções econômicas, financiamento de grupos terroristas, armamento de proxies e novas frentes de batalha, seja no campo convencional, informacional ou digital. A guerra na Ucrânia transformou o cenário geopolítico mundial, intensificando tensões entre as potências ocidentais e a Rússia, além de outros atores globais, marcando o início de uma nova e decisiva reconfiguração geopolítica. Este conflito não se restringe aos campos de batalha convencionais. Ele se desenrola também em frentes menos visíveis, como o ciberespaço e as infraestruturas críticas por todo o planeta. Uma dessas infraestruturas, frequentemente ignorada, mas absolutamente essencial, são os cabos submarinos. Esses cabos de fibra ótica que atravessam os oceanos, transportam 95% dos dados internacionais e sustentam transações financeiras diárias avaliadas em cerca de 10 trilhões de dólares. Com 1.400.000 quilômetros de extensão, eles conectam continentes e garantem o funcionamento de sistemas civis e militares em uma economia global interligada. No entanto, à medida que as tensões aumentam, os cabos submarinos se tornaram alvos estratégicos em um novo tipo de guerra híbrida, em que sabotagem e cyberataques ameaçam desestabilizar o equilíbrio global. Ciente não apenas da vulnerabilidade dos cabos submarinos, mas da importância do mundo digital ou do espaço cibernético como um novo fronte, a Rússia tem investido na criação de uma internet soberana, um sistema que busca desconectar o país da web global e criar uma infraestrutura digital autônoma. Este movimento começou após os protestos de 2011 e 2013, quando plataformas como Telegram e Facebook foram usadas para organizar manifestações contra o governo. Com tecnologias de inspeção profunda, Moscou já bloqueou plataformas como Instagram e Facebook e promoveu alternativas locais. Embora esta ainda não esteja tecnicamente pronta, a internet soberana é parte de um esforço maior para controlar o fluxo de informações e consolidar o poder do Estado, isolando a população russa de influências externas. Esta tendência não é exclusiva da Rússia. Outros regimes autoritários, como a China e o Irã, também avançam em direções semelhantes, fragmentando a internet em esferas nacionais e reduzindo essa liberdade digital. Além disso, o fato de os cabos marítimos serem alvos militares de alto valor traz uma vantagem estratégica para a Rússia, já que, devido ao isolamento geográfico em relação aos oceanos abertos, Moscou sempre priorizou a construção de uma infraestrutura terrestre de comunicação. Mesmo hoje, sua conectividade à internet com a Europa e a Ásia Central é, em grande parte, baseada em terra. Isso torna a Rússia menos dependente de cabos submarinos do que o restante do mundo. E é precisamente essa vantagem terrestre que encoraja os russos a mirarem os cabos submarinos de seus inimigos mais do que qualquer outra nação. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia tem utilizado táticas da chamada Zona Cinzenta, uma abordagem que combina ações encobertas, como sabotagem e cyberataques com negação plausível, evitando desencadear uma resposta militar direta. Essa estratégia reflete a busca de Moscou por meios assimétricos para enfrentar a superioridade convencional da OTAN. A Diretoria Principal de Pesquisa em Águas Profundas, conhecida pelo acrônimo GUGI, é um dos braços mais secretos da Marinha Russa. Operando navios como o Yantar e drones submarinos, a GUGI mapeia e monitora cabos submarinos críticos para possíveis ataques. O Yantar
Equipado com mini-submarinos capazes de atingir profundidades de até 6.000 metros, além de veículos não especificados controlados remotamente, é apresentado ao mundo como um navio de pesquisa oceanográfica, mas amplamente sendo acusado de ser um navio espião russo. Recentemente foi avistado em áreas estratégicas do Atlântico Norte e do Mar Báltico, aumentando as suspeitas de que a Rússia está explorando essas vulnerabilidades como parte de sua campanha de guerra híbrida. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, declarou abertamente que cabos submarinos são alvos legítimos, uma afirmação que ressoa com as ações de Moscou no conflito em curso. Este posicionamento revela uma estratégia de coerção geopolítica em que a ameaça de sabotagem a infraestruturas críticas serve para aumentar a pressão sobre o Ocidente. O conflito na Ucrânia destaca como a guerra híbrida pode ser usada para abrir caminho para operações militares convencionais. Em fevereiro de 2022, uma hora antes da invasão em larga escala, a Rússia lançou um ataque cibernético contra a empresa Viasat, uma provedora de serviços de internet na Ucrânia e em partes da Europa, interrompendo comunicações civis e militares. Este padrão de usar o ciberespaço para enfraquecer adversários antes de ofensivas convencionais é emblemático da abordagem russa. No contexto do Mar Báltico, o rompimento de cabos que conectam Finlândia, Alemanha, Lituânia e Suécia chamaram muito a atenção internacional, sobretudo na Europa. Embora investigações ainda estejam em andamento, especialistas e líderes europeus suspeitam de sabotagem, possivelmente ligada à Rússia, pois os cabos não foram rompidos por ação acidental ou natural. Esses eventos ocorrem pouco tempo depois da Finlândia e da Suécia terem rompido sua tradicional neutralidade e entrado na OTAN, o que afetou diretamente a hegemonia russa no Mar Báltico. A fragilidade dos cabos submarinos expõe o mundo a riscos significativos. Um ataque coordenado poderia causar um colapso digital, interrompendo mercados financeiros, desestabilizando redes de energia e cortando comunicações militares essenciais. Essa dependência de uma infraestrutura invisível é um ponto fraco crítico para economias avançadas. Em 2022, o dano a cabos que conectavam o arquipélago de Svalbard à Noruega evidenciou como ataques isolados podem ter impactos desproporcionais. Embora a redundância de sistemas permita evitar falhas imediatas, múltiplos ataques simultâneos poderiam levar a consequências devastadoras, desde interrupções financeiras até o colapso de sistemas estratégicos. Diante dessas ameaças, a OTAN e seus aliados estão desenvolvendo sistemas de monitoramento avançados. Sensores acústicos no Mar Báltico e no Atlântico Norte são parte de um esforço para detectar anomalias submarinas e prevenir sabotagens. Contudo, esses sistemas são caros e tecnicamente desafiadores para implementar em larga escala. Além disso, satélites estão sendo considerados como uma solução emergencial para redirecionar dados em caso de ataques. Empresas como Starlink, Amazon Kuiper e OneWeb têm expandido suas redes de satélites, mas esses sistemas não possuem a capacidade de transmissão dos cabos submarinos. Enquanto cabos podem transportar centenas de terabytes por segundo, os satélites são limitados em sua largura de banda. A ausência de regulamentação internacional sobre sabotagens em águas internacionais agrava o problema. Sem um marco jurídico claro, atores estatais como a Rússia podem explorar lacunas legais para realizar ataques, deixando empresas privadas e governos sem mecanismos de responsabilização efetivos. O Mar Báltico, com suas infraestruturas submarinas e proximidade geográfica a aliados da OTAN, tornou-se um ponto crítico na disputa entre Rússia e Ocidente. A crescente atividade naval russa e os danos recentes aos cabos submarinos são sinais de uma escalada que vai além da guerra híbrida. Se o Ocidente não fortalecer sua resiliência, o Mar Báltico pode ser o prelúdio de uma transformação geopolítica mais ampla, onde as linhas entre guerra convencional e digital se tornam cada vez mais indistintas.
Como dito no início do texto, se vivemos um grande conflito que pode ser chamado de Terceira Guerra Mundial ou não, é, de certo modo, uma discussão inócua. O fato é que há hoje, no mundo, diversos grandes conflitos num nível de violência que só foi visto na Segunda Grande Guerra. Mas para além de grandes batalhas e embargos, a guerra híbrida é um fato, com seus ataques furtivos a infraestruturas críticas. Não é mais uma possibilidade teórica, ela está em curso. A proteção de cabos submarinos e outros sistemas vitais não é apenas uma questão técnica, mas uma prioridade estratégica para preservar a estabilidade da internet no mundo todo. O que está em jogo é mais do que a integridade digital. Trata-se da própria capacidade das democracias ocidentais de resistirem às ameaças que exploram suas vulnerabilidades. A resposta a essa nova realidade exigirá coordenação internacional, investimentos robustos e um compromisso renovado com a segurança das infraestruturas que sustentam a economia global.